Fala também do Palmeiras, com proposta de 20 milhões de euros por um atacante do time sub-20. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo contando que o STJD reduziu de 8 para 7 o número de jogos da suspensão de Abel Ferreira. O português já cumpriu 3 partidas, ou seja, ainda vai ter de ficar de fora de 4 jogos do Campeonato Brasileiro. Já o julgamento das ocorrências entre Corinthians e Palmeiras, jogo do último domingo com muitas confusões, esse julgamento ficou para a próxima sexta-feira. O volante André, o lateral direito Mateuzinho, o goleiro Hugo Souza, além de Breno Bidon, podem ser punidos. Corinthians e Palmeiras também correm risco. Já contei para vocês, existe a possibilidade real de o estádio do Corinthians tomar um gancho e ficar fechado por 10 partidas. E o Palmeiras tem proposta de 20 milhões de euros, ou 120 milhões de reais, do Grupo City, pelo atacante Heitor. E você que é palmeirense, mas não acompanha tão de perto as notícias, deve estar se perguntando, mas que atacante é esse? O Heitor é um atleta do time sub-20, 10 jogos e 5 gols na atual temporada. Cheguei a falar sobre ele alguns dias atrás com uma sondagem do West Ham. Nessa quarta-feira, o GE comunicou que houve uma proposta oficial, fui checar com o staff do jogador e a proposta está confirmada. A oferta do Grupo City é de pagar 120 milhões e levá-lo para o Girona da Espanha, para que ele seja preparado para eventualmente depois integrar algum outro time do Grupo City e eventualmente até o Manchester City. Perguntei para essa pessoa do staff do Heitor se havia possibilidade de a negociação avançar e há expectativa de acordo. O Palmeiras não sofre com dificuldades financeiras, mas a avaliação é de que 120 milhões de reais por um atleta que ainda não conseguiu aparecer no time principal pode acabar abrindo caminho para a permanência de jogadores mais efetivos, como por exemplo o Alan, que já foi monitorado e foi alvo de propostas de times do futebol europeu. Só para completar sobre o Heitor, 2 gols em 4 partidas na Libertadores Sub-20, ele ainda tem 3 gols em 3 jogos do Brasileiro da categoria. Também disputou 61 minutos de amistosos da seleção de base, recentemente contra o Paraguai, 19 anos de idade. Você venderia? Na condição da presidente Leila Pereira, o que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Manchester City é o maior interessado na contratação de Eduardo, a maior joia do Palmeiras dos últimos tempos, meio atacante de só 16 anos de idade, que veste a camisa 10 da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17. Ainda não há proposta oficial, mas conversei antes de gravar esse vídeo com o Adriano Ribeiro, representante do atleta, que me confirmou que as tratativas com o Manchester City são para que em breve uma proposta oficial seja apresentada ao Verdão. O staff do jogador trabalha hoje com a ideia de trazer uma oferta de 40 milhões de euros fixos, além de bônus. O Palmeiras já deu a entender que só vai topar fazer negócio a partir de 50 milhões de euros fixos. A gente está falando de mais ou menos 294 milhões de reais. Esse garoto é tão promissor, mas tão promissor, que já existiu proposta recusada da Inglaterra de 25 milhões de euros fixos, mais 15 milhões de euros em bônus. Newcastle, Liverpool, Barcelona, PSG e até o Chelsea já manifestaram interesse e monitoram o jogador de perto. Temporada atual do Dudu, com a camisa do time sub-20 do Palmeiras, mesmo com 16 anos de idade, de 13 partidas, 5 gols e 3 assistências. Ele é tratado no Verdão como alguém com potencial para ser parecido a Endrick e Estevão, 2 jogadores de enorme potencial, enorme capacidade, que servem à seleção brasileira. Só para completar, multa rescisória do Dudu é extraordinária, estratosférica, mas ninguém no Palmeiras imagina que vai poder vendê-lo por 100 milhões de euros. A saideira sobre o tema, o Palmeiras é dono de 80% dos direitos econômicos, ou seja, vai ficar com a maior fatia se o negócio acontecer em breve, com a última lembrança de que Dudu só pode trocar o Palmeiras por um clube da Europa depois de completar 18 anos de idade, ou seja, ainda que o venda agora, o Palmeiras vai ter a oportunidade de contar com o atleta por bastante tempo. Agora bora falar sobre o Palmeiras, que decidiu processar o Fortaleza. Verdão acionou a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução em Disputas, para cobrar uma dívida referente à transferência de Gustavo Mancha, zagueiro revelado pela base do Palmeiras e negociado com o Fortaleza. O Palmeiras, na oportunidade, nem recebeu o dinheiro, mas ficou com direito a 30% do valor de uma venda futura. No ano passado, o Mancha foi negociado com o Olympiacos.
operação que garantiria ao Palmeiras uma grana relativamente alta. Fortaleza, com atraso de um mês, conseguiu pagar 5 milhões de reais, mas ficaram restando 1 milhão e 400 mil, que não foram pagos. O Palmeiras chegou a notificar o Fortaleza sobre essa dívida no fim do ano passado e, diante da inadimplência, o Verdão recorreu à Câmara Nacional de Resolução em Disputas, que é o órgão específico para regular brigas, impasses e embates entre clubes brasileiros. Importante registrar que já há uma outra pendência do Fortaleza para com o Palmeiras. Logo, o Fortaleza, que durante muitos anos foi um clube modelo sem qualquer pendência. Você vai lembrar do Breno Lopes, certo? Jogador que pertencia ao Fortaleza. O Palmeiras tinha 50% do valor de uma venda futura e o Fortaleza vendeu o Breno Lopes para o Curitiba por 15 milhões de reais. Ou seja, o Verdão tinha direito a 7 milhões e meio de reais, nenhum centavo dessa grana caiu até agora. Deixa eu só completar sobre uma informação em relação ao Gustavo Mancha. O atleta havia sido contratado pelo Olympiacos na temporada passada por 28 milhões e 300 mil, referentes a 85% dos direitos econômicos. 28 milhões e 300 mil reais, beleza? E o Corinthians pode pegar um gancho de 10 jogos na Neoquímica Arena. Sim, o estádio alvinegro está correndo o risco de ficar suspenso, fechado por 10 partidas, depois de toda a confusão que a gente assistiu em Corinthians e Palmeiras nesse domingo em jogo do Campeonato Brasileiro. Tudo porque o STJD denunciou o Corinthians e o time corre o risco de 10 jogos de suspensão por conta do artigo 213, que fala em desordem na praça de desporto, e 243G, que trata sobre injúria racial. Houve um torcedor que chamou o Carlos Miguel de macaco. Para completar, o artigo 257, que trata sobre rixa e tumulto. A rixa e tumulto se referem ao pós-jogo, quando os jogadores de Corinthians e Palmeiras ficaram no empurra-empurra, na saída do campo a caminho dos vestiários. Importante registrar que, além desses 10 jogos de gancho para a Neoquímica Arena, o André também foi denunciado no artigo 258, agir de forma contrária à ética esportiva. Você vai lembrar que ele foi expulso ao balançar a parte genital em direção ao Andréas Pereira. Suspensão, o risco de gancho de 1 a 6 jogos. Mateuzinho foi denunciado no artigo 254A, que trata sobre agressão física. Ele acerta um soco na cara do na cara do Flaco Lopes. Risco de suspensão de 4 a 12 jogos. Breno Bidon, denunciado no artigo 250, ato hostil. E por conta daquela confusão no túnel depois da partida, 1 a 3 jogos de suspensão. Para completar, registrar que Luiz Fernando Santos, preparador de goleiros do Corinthians, também foi denunciado no artigo 257, participar de rixa pela confusão no túnel. Ele está sendo acusado de ter agredido o Luigi, o que causou inclusive um boletim de ocorrência do Palmeiras contra o Corinthians, a chance de punição para o preparador físico de 2 a 10 jogos. Nicola, mas e o Palmeiras? Não foi denunciado em nada? Sim, foi denunciado no artigo 257, trata-se sobre participar de rixa e pode levar uma multa caso não seja possível identificar os responsáveis pela confusão pela parte do Palmeiras. Fala, minha turma, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias do Palmeiras. Então peço humildemente seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você sempre estar recebendo atualizações do Verdão. Então, rapaziada, porque nesta quinta-feira o Verdão vai jogar hoje. Então deixe aí no comentário o seu palpite. Para mim 3 a 0 para o Verdão. Deixe aí no comentário quanto você acha que vai ser o jogo de hoje. A gente vai encerrando nossa primeira edição. Hoje terá 3 vídeos, tá? Esse vídeo às 9, vai ter um vídeo às 1h da tarde, e o outro às 4h da tarde. Então aguardo a sua presença. Até lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.